Ei, gente, um bom dia, boa tarde, boa noite aí para todo mundo, independente do horário que você estiver assistindo essa videoaula. Meu nome é João, sou um dos pibidianos do Colégio Alice Ribeiro. Vou trabalhar com uma parte muito importante dentro do Enem, que é a citologia, basicamente o estudo da célula, né? E bora lá fazer uns exercícios aqui que eu deixei pronto pra gente, vai dar uma discussão bacana. Bora lá então, ó. Eu vou fazer assim, vocês dão uma pausinha no vídeo aí, ó, e dão uma leitura no exercício e bora lá. Eu vou só na explicação aqui agora. Esse exercício aqui é muito interessante, eu resolvi colocar ele porque é uma parte bem fundamental da citologia. Essa parte é o que? O conhecimento e as funções da organela. O que que vai... Vou abreviei aqui basicamente o que que você tinha que saber das organelas para essa questão aqui. É basicamente o quê? A mitocôndria. O que é a mitocôndria, gente? Ela é responsável ali pelo processo da respiração celular. Então, ela produz ATP, e nesse exercício o ATP é importante por quê? Porque ele vai participar no processo de síntese proteica, igual fala no enunciado, que ele está procurando uma célula com alta síntese proteica. O retículo endoplasmático rugoso, que vai ser a produção de proteínas, a heterocromatina. O que é a heterocromatina? Muita gente nunca viu esse termo, que é a cromatina condensada presente no núcleo. O que essa cromatina condensada ela vai me dizer? Ela vai me dizer se a minha célula tem alta síntese proteica, alta atividade gênica ou não. Se eu tenho uma alta quantidade de heterocromatina, que é a cromatina condensada, eu vou ter baixa atividade gênica, baixa síntese proteica. Se eu tenho alta quantidade de eucromatina, que é a cromatina descondensada, eu vou ter alta atividade gênica e alta síntese proteica. Outra questão é o nucleolo, o tamanho do nucleolo. O nucleolo ele vai participar da produção adequada de ribossomos, também é muito importante no exercício. Mas só de saber esses quatro, né? Essas quatro questões aí que eu passei, a gente já respondia a questão. Vamos lá, né, analisar as alternativas. Alternativa número 1. Qual que é o defeito da alternativa número 1? A alta quantidade de heterocromatina. Então, ela vai ter baixa produtividade proteica e não vai ser interessante para o enunciado do exercício. A questão número 2. Ela é uma boa opção, né? Tem uma quantidade bacana ali de eucromatina, uma quantidade bacana de mitocôndria, uma quantidade bacana de retículo endoplasmático rugoso. A gente vai deixar ela em aberto essa questão aqui. A questão do número 3 é a mesma do 1, alta quantidade de heterocromatina. A questão do número 4, aí que vem a matada da questão. A questão do número 4 ela é perfeita para o exercício, por quê? Ela tem alta quantidade de retículo endoplasmático rugoso, alta quantidade de mitocôndria, que a gente vai precisar ali do ATP para a síntese de proteínas, e alta quantidade de eucromatina, quer dizer, desculpa, que vai sinalizar a síntese proteica. Então, ó, a número 4 anula a número 2 aqui, a gente já corta ela, não tem como mais ser ela. E a número 5 não é melhor do que a número 4 pela quantidade de eucromatina que ela tem, que é menor, a quantidade de retículo endoplasmático rugoso também é menor e a quantidade de mitocôndria também é menor. Então, a nossa resposta vai ser a número 4. Letra D aí, ó. Qualquer dúvida, depois da aula, vocês tiram comigo. Agora a gente vai para a questão de número 5. Gente, a questão de número 5 eu até coloquei lá no na nossa material um alerta do Enem, que é essa questão da replicação errada da célula e a geração de um tumor. Então, o que a gente tem que saber? O que é um tumor, gente? Um tumor, ele é uma proliferação de uma mutação, de um erro genético. E o que mais é interessante saber dessa questão do tumor? Ele vai se multiplicar tanto, aí assim vai formar o tumor, não é só o erro genético, é a multiplicação descontrolada da célula. E o que vai parar? Por exemplo, eu tive um erro genético. O que vai parar esse erro genético?
vai ser o meu processo de apoptose. O que é esse processo de apoptose? Esse processo de apoptose é a mesma coisa de autodestruição, gente. A autodestruição da célula vai ser a destruição programada, uma morte programada ali da célula. Eu vou apresentar aqui uns motivos para a apoptose, caso caia de outro jeito no Enem, que eu acho interessante. Então, o que a apoptose pode ser usada? Ela pode ser usada por um motivo de rejuvenescimento, às vezes a célula está muito velha, antiga já e não está fazendo as funções adequadas. Um erro de DNA, como é o caso do exercício, e um organismo invadindo por protozoário, né? A célula foi invadida por protozoário ali, a gente vai ter um processo de apoptose, então, e vai matar aquela célula para eliminar aquele protozoário. No exercício, ele fala da P53 aqui, ó, que a gente pode analisar. Que ela invade, que ela, desculpa, que ela identifica o erro de DNA e corrige ele, ou inicia o processo de autodestruição. Vocês concordam comigo se eu não tiver a P53, esse organismo com erro de DNA vai se multiplicar e vai passar esse erro continuamente para outros organismos e vai formar um tumor? Então a nossa resposta só pode ser a letra E. O que tem? Outra questão que a gente podia analisar é a letra C, ativação de outras proteínas reguladoras induzindo a apoptose. Mas não, a ausência dela vai gerar completamente o contrário, vai sumir as proteínas reguladoras e não vai induzir a apoptose e vai deixar a célula se reproduzir, igual eu falei, continuamente e sucessivamente até gerar um tumor. Então, nosso gabarito, letra E aí. A questão de número 9. Por que eu quis colocar a questão de número 9, apesar de ser uma questão, assim, que tem ali uma interdisciplinaridade ali, que tem várias disciplinas dentro dela. Porque o Enem cobra muito essa coisa de interdisciplina, e essa questão ela tem muito a ver com a superfície de contato. E eu acho interessante a gente colocar, porque essa superfície de contato é interessante na biologia. Então eu vou tentar explicar ela de um jeito mais prático aqui para vocês. Vamos supor que a gente está andando nessa estrada de cima aí, ó. A gente está andando no carrinho, na estrada de cima, só reta. Se a gente andar 1 km, a gente vai ter uma superfície de contato X. Uma superfície de contato ali mantida na regularidade, a gente vai andar ali, o seu carro vai estar em contato com a estrada numa questão X. Se a gente andar na estrada de baixo, vocês concordam comigo que se eu andar os mesmos 1 km, o meu carro vai estar em contato com a estrada muito mais que a superfície de cima? Então é basicamente isso que o exercício está falando com a gente. Essas dobraduras aqui vão aumentar a superfície de contato da água. Então é basicamente isso. Desculpa pela travada aí. Mas então é isso. E onde que a gente pode ver essa superfície de contato aumentando também dentro da biologia, para a gente trazer outros exemplos? Na crista mitocondrial, gente, ela vai fazer dobraduras que vai aumentar a superfície de contato da membrana interna. É também uma maneira. É sempre aumentando, sempre que tiver dobraduras assim, ó, aumenta a superfície de contato. Outra questão interessante de saber de superfície de contato, vilosidade intestinal. Elas vão aumentar a superfície de contato entre o alimento que vai entrar no seu estômago e a parede do estômago para você ter uma melhor absorção daqueles nutrientes. Então, ó, gabarito, letra B, né? Letra B, aumento de superfície de contato e de absorção. Questão de número 7, gente. Essa questão também é marreta no Enem, cai sempre. Que é a questão da teoria endosimbionte. O que é essa teoria endosimbionte, gente? Vocês vão me perguntar. É a teoria de que a mitocôndria e o cloroplasto eram bactérias antes e elas foram englobadas por uma célula predadora. E passaram a viver em simbiose.
Por que essa simbiose ela foi interessante para ambos? Vou tentar dar um exemplo prático aqui para a gente entender bem. Antigamente, quando você era do prézinho, você era mais novo, sempre tinha aquele cara mais alto na sala, né? Esse cara que mandava na sala. Aí, mas esse cara geralmente não estudava muito, não levava muito a sério os estudos. Então você podia fazer até um acordo com ele ali, ó, eu vou te passar as respostas da prova, você me protege no recreio. É basicamente isso que acontece na mitocôndria e no cloroplasto. Por quê? Porque a mitocôndria e o cloroplasto vão favorecer a respiração e o processo de fotossíntese, basicamente a produção de ATP. Enquanto a célula que englobou eles vai fornecer o quê? Proteção e nutrientes para que esses processos ocorram. E o que leva essa teoria a ser tão aceita, né, no meio da biologia, gente? É a semelhança genética, primeiro, a semelhança genética que a mitocôndria tem com e o cloroplasto tem com as bactérias. A mitocôndria e o cloroplasto serem as únicas organelas que possuem DNA próprio. As únicas organelas que conseguem fazer o processo de autorreplicação. Esse é o principal ponto. É a única organela que consegue se dividir sem a ajuda da célula. E também são as únicas organelas que possuem o sistema de membranas, de dupla membrana. Se eu quero. Nossa, mas eu errei. Desculpa, gente, eu errei isso aqui. Na verdade, são as duas organelas que possuem seu próprio sistema de membranas. Não é de dupla membrana, não, que a gente também tem o retículo endoplasmático rugoso. Então, a gente só vai ter essa opção, a letra C, que vai falar um pouco disso, que vai falar da capacidade de autorreplicação dada por DNA circular próprio e semelhante ao DNA bacteriano. Então a gente gabaritou essa questão aí, ó. Essa questão de teoria endossimbiótica é muito cobrado no Enem, gente. Tem que saber mesmo, não tem como. Agora a gente vai vir para uma questão difícil, gente. Por quê? As questões que eu apresentei até agora são questões de nível médio e fácil. E por que é interessante vocês acertarem a questão de cima e talvez, tipo assim, derem menos prioridade para de baixo? Porque o Enem ele tem a teoria de correção ao item, que é o TRI. Que não adianta você acertar essa questão aqui de baixo e errar a questão, por exemplo, a primeira questão que eu falo de funções de organelas. Porque eles consideram que você chutou essa questão, você não tinha um conhecimento. Se você errou aquela, não teria como você ter o conhecimento para acertar essa. E essa questão aqui é muito interessante porque ela fala o quê? Uma característica da membrana plasmática, e especificamente dos fosfolipídios da membrana plasmática. Ela fala sobre a fluidez da membrana plasmática. O que é essa fluidez? É a capacidade das componentes de moléculas e estruturas de se movimentarem dentro da membrana plasmática. E o que vai influenciar essa fluidez? Aí vocês vão me perguntar. O que influencia essa fluidez, gente, é o contato. Vocês concordam comigo que o contato... Opa, desculpa. O contato entre essa membrana, essas duas membranas, é muito maior do que o contato que essa? Então, como que a gente chama isso aqui? A gente chama essa parte do fosfolipídio de insaturação. O que é essa insaturação? É basicamente uma ligação dupla entre carbonos. Isso aqui são vários carbonos. É uma ligação carbônica e aqui tem uma ligação dupla. Aí a gente forma uma insaturação. Então, basicamente, gente, quanto maior o número de insaturação do nosso fosfolipídio, maior vai ser a nossa fluidez de membrana. Aí vocês podem me perguntar, tem mais coisa que influencia a fluidez de membrana? Tem sim, gente. A temperatura. Temperatura, quanto maior for a temperatura do nosso ambiente, maior vai ser a fluidez da nossa membrana. Mas o que influencia? Colesterol. Quanto maior for o colesterol, a quantidade de colesterol na membrana, menor vai ser a fluidez. Por quê? Você imagina que tem um colesterol aqui no meio. Ele vai impossibilitar a nossa movimentação de fosfolipídios. Então, vai modificar a nossa fluidez de membrana. Desculpa. E também, o que mais influencia? O tamanho. Quanto menor for o tamanho da molécula de fosfolipídio, geralmente
vai ter uma maior fluidez. Mas nessa questão aqui, no caso, a gente não precisava saber disso, porque você observa que a número 2, ela é a única que tem só em saturações, então notoriamente ela vai ter mais fluidez, vocês concordam comigo? Aí vocês podem me perguntar também, como que o Enem pode cobrar isso de outra forma, de outra fluidez? Então, como que ele pode cobrar? A questão do azeite. O azeite, ele é rico em fosfolipídios com insaturação. Então, ele tem alta fluidez, por isso que ele é líquido. E, geralmente, lipídios que vêm de vegetais vai ter alta quantidade de insaturação e vão ser líquidos. E já a manteiga, que tem origem animal, ela é rica em fosfolipídios saturados. Por quê? Porque ela é sólida. Ela vai ter, se reparar, a manteiga é sólida por causa dessas interações, porque ela é pouco fluida. Vocês conseguem entender isso? Então, gente, eu vou finalizar a aula por aqui. Basicamente é isso que vocês têm que saber dessas 5 questões. Qualquer dúvida agora a gente vai tirar depois do final dessa gravação. E muito obrigado pela atenção. Até a próxima.